reunidos aqui para louvar ao Senhor, reunidos aqui para louvar ao Senhor, novamente aqui. Estamos neste lugar, amém? Nós estamos aqui porque o nosso Rei, Ele está vivo, amém? E é por isso que nós nos reunimos domingo após domingo, semana após semana. A sua igreja busca a sua face diariamente, continuamente, porque o nosso Rei, Ele está vivo, amém? E Ele tem vida para cada um de nós. E nós vamos louvá-lo com toda a nossa alegria, amém? O nosso Redentor, Ele vive para sempre. Glória a Jesus. E nesta tarde eu convido-te a louvar connosco, amém? Aleluia! Creio sim.
nosso Redentor. Esta tarde envolve-te também e vamos adorar juntos, amém? Adorar. Que grande honra que nós temos de podermos juntar a nossa voz com milhares, amém, de pessoas ao longo do mundo, ao redor deste mundo, que estão a louvar ao Senhor também. Que grande honra que nós temos. Podemos louvá-lo junto com os anjos no céu, podemos louvá-lo com aqueles que já partiram para a eternidade, amém? E um dia vamos adorá-lo, amém? Na presença dele, amém? Nós agora estamos na sua presença de uma forma, ele está aqui em espírito connosco, mas um dia vamos estar na sua presença, vamos vê-lo como ele vê cada um de nós e vamos adorá-lo sempre e sempre e sempre. Mas nesta tarde tu já podes desfrutar da sua presença, amém? Então adora o Senhor connosco, aleluia. Muitas gerações em me dançam louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E quem foi perdoado, aleluia, quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção, aleluia. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E os anjos, eles clamam, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo ele canta, aleluia. E o teu povo canta, Santo, se ao Rei dos Reis, Santo,
Senhor, aleluia. Nós louvamos o teu nome nesta tarde. Santo, santo, santo és, Senhor. Meu Deus, tu és santo, tu és um Deus santo, aleluia. E nós louvamos o teu nome, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, que teve uma experiência contigo, Senhor, que leva o teu nome, Senhor, pode cantar diante de ti, Deus, e declarar que tu és um Deus santo. Obrigada, Senhor, porque nós não temos palavras para te agradecer, Senhor, aquilo que já fizeste por nós. Muito obrigada, Deus, por salvaste a nossa alma, salvaste as nossas vidas, Senhor, nos deste uma esperança, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por teres sido fiel a cada um de nós, aleluia. E nós declaramos que tu és santo, 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 tens sido fiel a cada um de nós, aleluia, aleluia, aleluia. E nesta tarde, Senhor, nesta tarde, diante, Senhor, deste culto de ceia, Senhor, diante desta mesa, Senhor, Deus, que representa, Senhor, a comunhão que temos uns com os outros e contigo, Senhor, queremos declarar que seremos fiéis, Senhor, até ao fim, aleluia, até ao fim, Senhor, aleluia. Nesta tarde abre o teu coração diante de Deus, aleluia. Consagra a tua vida ao Senhor, aleluia. Declara o quanto tu o amas, o quanto estás grato por aquilo que Ele fez na tua vida, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela salvação que nos tens dado, aleluia, aleluia. Santo, santo és, Senhor. E minha recompensa, nada há igual a ti ou ao teu amor. Na provação
Deus, aleluia. Se eu decido seguir-te, Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Se eu decido seguir-te, Jesus, não volto atrás, não vou. E diz mais uma vez, se eu decido seguir Jesus, se eu decido seguir-te, Jesus, não volto atrás. Eu não quero voltar, não volto atrás. Se eu decido seguir-te, Jesus, não volto atrás, não volto atrás. A cruz eu sigo, a cruz eu sigo, o mundo deixo, não volto atrás, não volto atrás. A cruz eu sigo e o mundo deixo, não volto atrás, não volto atrás. Jesus, tu és. Jesus, és tudo em mim. Jesus, és tudo em mim. Tudo que eu preciso encontro somente no teu nome, Jesus. Jesus, és tudo em mim. Jesus, és tudo em mim. Tudo que eu preciso encontro somente no teu nome. Se eu decido, aleluia, nesta tarde decido seguir Jesus. Diz isto a Ele, eu decido seguir-te e não vou voltar atrás. Ah, Deus, venha o que vier, eu não volto atrás. Venha o que vier à minha vida, Senhor, eu não volto atrás. Aleluia. Jesus, não volto atrás, não volto atrás. A cruz eu sigo, o mundo deixo, não volto atrás, não volto atrás. A cruz eu sigo, o mundo deixo, não volto atrás, 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 não volto atrás. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, são palavras de Jesus, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Que nesta tarde, quando cantaste isto, tu tenhas feito de coração e que tu tenhas feito um voto diante de Deus. Sim, eu decido. Quando nós decidimos, está decidido. Quando nós tomamos decisões é para avançar. Sim, eu decido. Senhor, ceder, eu vou seguir-te. Não é ceder, Senhor, eu decido seguir-te. E venha o que vier, eu não vou voltar atrás. Mesmo quando vierem as tempestades, eu vou cantar. Quando vierem as provações, eu vou saber que tu estás aqui ao pé de mim. Obrigada, Senhor, porque não há coisa melhor do que seguir-te de perto. Deus, conhecer-te de perto, Senhor.
Deus, deixar, Senhor, que Tu nos conheças a nós também, que Tu sondes o nosso interior, Senhor, não há coisa melhor do que estar na Tua presença, que ser moldado por Ti, Senhor, Tu és o oleiro, Senhor, continua a trabalhar em cada vida que está aqui diante de Ti. Deus, que cada um de nós, quando cantou este cântico, Senhor, quando dissemos com as nossas palavras que decidimos seguir-Te, Deus, que a cruz iria ficar à nossa frente, Senhor, e que o mundo iria ficar para trás. Deus, que nós possamos ter a força necessária, Senhor, a coragem necessária, Senhor, a Tua força, a Tua graça, Senhor, e possamos seguir, Senhor, com Tua confiança, Senhor, com confiança em Ti, Senhor, com o Teu poder. Abençoa, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Ainda em pé. Amém. Inclina ainda a sua cabeça. Amém. Se alguém nesta tarde precisa de oração em seu favor, amém, levanta o seu braço, ainda eu queria orar, amém. Alguém precisa de oração em seu favor, amém. Não estou pedindo para vir à frente, mas Deus está vendo, só um gesto de fé, amém. Levanta a sua mão para Deus. Pai, nesta hora, Senhor, Tu viste, Senhor, a manifestação de necessidade, Senhor, que os seus filhinhos fizeram, Senhor, levantando essa mão, declarando, Senhor, que precisam de uma intervenção Tua, Senhor. O Senhor possa agir, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, que o Senhor possa tocar nos corpos, Senhor, que o Senhor possa trazer provisão, que o Senhor possa restaurar, Senhor, alguma situação na família, Senhor. Tu és todo-poderoso, Senhor Deus, Tu és Deus de paz, Tu és Deus todo-poderoso, Senhor. Que o Senhor diz a Tua palavra, operandeu, quem impedirá, Senhor. Opera, Senhor, opera nestas vidas, opera nestas famílias, Senhor. Estenda a Tua mão de misericórdia, Senhor, e faz esse milagre, Senhor. Quando muitos, Senhor, têm entrado em desespero, quando muitos têm entrado, Senhor, numa roda de, Senhor, Senhor, de chegar ao seu fim, Senhor, limite, Senhor, das suas forças, Senhor, da sua maneira de poder encontrar, Senhor, uma solução, Senhor. Nós declaramos, Senhor, para os homens é impossível, mas para Ti todas as coisas são possíveis, Senhor. Estenda a Tua mão, Senhor, para operar esse milagre, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E amém. Graças a Deus. Irmãos, podem ficar sentados. Amém? Nesta tarde vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de São Marcos. O mês de maio foi o mês da família, amém? Mês da família. E nós começamos logo o primeiro dia de junho, primeiro dia deste mês de junho, ou seja, hoje é o segundo, ontem foi o primeiro dia de junho, exatamente, como prolongação do mês da família, porque ontem, né, irmã Paula? Ontem foi o dia da criança, amém? Então, as famílias, na verdade, as crianças fazem parte também das famílias. E porque Jesus ama as famílias, e porque Jesus ama todas as pessoas, e tem um carinho especial pelas crianças, eu queria nesta tarde trazer uma palavra para os pais, para os avós, e para todos nós, amém? Porque às vezes pensamos que as crianças não têm assim muita importância para o reino de Deus, mas queria nesta tarde, à luz da palavra do Senhor, meditar sobre a importância da família, sobre a importância que Jesus dá às crianças. Vamos abrir em Marcos 10. Vamos ler o versículo 13 até o 16. Aleluia. Marcos, capítulo 10, versículo 13 até ao 16. Diz assim o Evangelho de Marcos: E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: Deixai vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os, os meninos, em seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Até aqui a palavra do Senhor. Estamos diante da Tua palavra nesta tarde, Senhor. Agradecemos estes momentos, já temos passado na Tua presença, Senhor, o toque do Teu Santo Espírito, e queremos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, que o Senhor possa falar a cada um de nós ainda nesta tarde. Pai amado, eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus faz uma declaração tremenda. Amém. Aliás, este texto tem várias declarações maravilhosas. Amém. Ele diz: Deixai vir a mim os meninos, não os impeçais. Depois também diz,
No verso 15, é verdade, vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então agora alguns de nós, assim, afinal, os meus pais tinham razão. Nós temos tradição católica, não é? E fomos batizados em criança, não é? Não, irmãos. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Amém? Amém? A criança, o bebê, não tem decisão própria, né? Mas a verdade é esta: o que o Senhor quer ver em cada um de nós é a pureza dos meninos. Amém? O Senhor quer ver a pureza das crianças em meio do seu povo. Amém? Diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das potestades das trevas. Ele nos resgatou, na verdade, da nossa vã maneira de viver. Amém? O Senhor diz na sua palavra: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? É verdade, irmãos, quem encontra, tem um encontro com Jesus, é tornado uma nova criatura, é tornado uma nova pessoa. Amém? O Senhor põe em nós a sua santidade. Amém? Por isso que a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele dá-nos um coração, como diz lá o profeta Ezequiel, Ele tira aquele coração duro, aquele coração de pedra, e dá-nos um coração de carne. E é interessante aquilo que o Senhor diz lá ao seu povo: um coração de carne para amar. Amém? É um amor puro. Amém? Esse amor, amém? Essa simplicidade, amém? Que Deus quer ver na nossa vida. E, irmãos, todos os que experimentamos o novo nascimento, amém? Eu acredito que aquele primeiro dia e naquelas primeiras semanas foi um tempo de leveza, um tempo de uma paz. Olha, tudo era novo para nós, porque o Senhor abriu os nossos olhos e nos deu uma nova vida. Amém? Ó, irmãos, que possamos permanecer com um coração sincero, com um coração humilde, aliás, um coração igual ao do Senhor. Lá o ministério diante do trono cantava: dá-me um coração igual ao teu. E é verdade, irmãos, que nós precisamos ter um coração igual ao de Jesus. Amém? Como era o seu coração? Ele era manso e humilde de coração. Amém? Ele próprio declara que era manso e humilde de coração. Irmãos, é isto que nosso Senhor quer em cada um de nós. Mas vamos voltar ao texto. O Senhor diz: deixai vir a mim os meninos, não os impeçais. Obrigado. Amém? E é interessante, irmãos, que este episódio segue em frente do outro anterior, em que Jesus trata de um assunto muito, na altura, muito, podemos dizer, que ainda hoje é um assunto que não é fácil. Não é? É um assunto que não é fácil, quer na época, quer sociologicamente, quer até espiritualmente, porque é um assunto muito sério: o casamento e o divórcio. Amém? Mas é interessante que logo a seguir o texto diz que traziam meninos para que lhes tocasse. Era uma tradição judaica, amém? Era uma tradição judaica, na verdade, trazer crianças, meninos, a um rabi, para que ele impusesse as mãos, para que ele orasse, amém? Pelas crianças. Irmãos, é uma coisa que eu acredito, né, como pai que sou, e a maioria que aqui está, amém? Que todos nós queremos o bem dos nossos filhos, já não é verdade? Amém? Mesmo nós, na nossa ignorância, lembro-me aqui, não sei se aqui no Alentejo isso havia, mas lá na minha terra, lá no sul, havia muito dessas histórias, né? Nascia o bebê, né? Então, tradições mesmo da nossa obscuridade, né? Então punha um cordãozinho vermelho por causa do quebranto, né? E trazia um corno, ali um corno, né? Pôr um fiozinho com um corno, com uma figa, e a lua é meia lua, e mais aquela coisa para espantar tudo o que é bicho. Porque a gente queria o bem das crianças, né? Claro que isso é da crendice popular e nada tem a ver com a palavra do Senhor. Mas demonstra de alguma forma que os pais têm um interesse espiritual pelos seus filhos. Amém? Nós, como pais cristãos, também, quando as nossas crianças nascem, gostamos também de dedicá-los ao Senhor. Amém? Gostamos de trazer, eu espero bem que não seja por causa da festa, né? Por causa da tradição secular católica. Mas, irmãos, queremos que o Senhor abençoe as nossas crianças. Amém? E aqui vês duas situações. Amém?
em toda a minha forma de ver, vejo duas situações. A Bíblia diz que todas as crianças que eram trazidas a Jesus, que Jesus abençoava. Amém? Não estamos a falar aqui da circuncisão, que é uma coisa completamente diferente. É uma tradição judaica que nós não temos. Mas se alguém quiser, pronto, isso é lá com ele. Desde que não seja circuncisão feminina, que isso é contra a lei, ok? Desde que não seja circuncisão feminina. Mas às vezes é uma questão tradicional, de higiene, etc. Mas... não, a Bíblia, na verdade, mostra-nos que é verdade que quando nós trazemos uma criança e todas as crianças que vinham a Jesus, Jesus não rejeitava nenhuma e abençoava. Amém? Assim, sempre que alguém me pede para orar por uma criança, eu também oro pelas crianças. Amém? Mas há outra coisa, que é a dedicação ao Senhor. Isso é um compromisso que não é somente... Porque a criança não vai fazer nenhum compromisso. Tem mais a ver com os pais do que com a própria criança. Amém? Porque é um compromisso que os pais têm, e é isso que nós encontramos na Bíblia, que os pais faziam um compromisso diante do Senhor de procurar educar os seus filhinhos nos caminhos do Senhor. Então oramos pela criança e oramos pelo pai, pela mãe, pelo pai, para que eles possam ter a graça e a sabedoria de Deus para guiar os seus filhos, ensinar os seus filhos e guiar nos caminhos do Senhor. Amém? Então diz o verso 13 que os pais traziam as crianças para que Jesus tocasse elas, mas também o verso 13, vemos aqui que aconteceu uma coisa que trouxe algum constrangimento, né? Diz que a determinada altura os discípulos começaram a repreender os pais. Vão-se embora. Vão-se embora, né? O mestre tem mais que fazer. Agora crianças, né? Lembrar na cultura, na forma de pensar de então, né? Que a criança era o elo mais fraco, logo a seguir à mulher, né? É uma cultura completamente diferente, nada tem a ver com a nossa cultura. Então, eles vão dizer, mas o nosso mestre tem tanta coisa para fazer, o nosso mestre tem tanto para nos ensinar, vai ele agora perder tempo com as crianças? Mas sabe, qual foi a atitude de Jesus? Irmãos, Jesus teve uma opinião completamente diferente dos seus discípulos. E às vezes, irmãos, o Senhor continua a ter opiniões completamente diferentes da forma de nós pensarmos. E é muito interessante, porque Jesus diz que os repreendeu. Né? Jesus repreendeu, sabe? É interessante que o profeta Isaías diz-nos, irmãos, e às vezes as nossas boas intenções estão errados. Diz lá o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos e os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Amém? Então diz que no versículo 14 de Marcos 10, que Jesus, ao observar esta triste figura que os discípulos estavam a fazer, os discípulos a barafustarem com os pais, vão-se embora, o que é que vão aqui fazer? Não por aí fora. Não, diz que Jesus indignou-se. Indignou-se, né? E a palavra indignação no dicionário de língua portuguesa significa revolta. Veja só, é uma coisa mesmo lá do fundo. Jesus ficou completamente indignado, ficou completamente triste com aquela triste figura que os discípulos estavam a fazer. Amém? E aqui vamos parar para pensar um bocadinho. Amém? Irmãos, vamos pensar em Jesus. Vamos pensar no coração de Jesus, né? Nós estamos habituados a ver aquela imagem do Sagrado Coração para fora, né? Não, irmãos, não precisa ver imagem nenhuma do Sagrado Coração de Jesus, mas podemos ver nas suas atitudes o seu grande e muito amor. Ele disse, quem me vê a mim vê o Pai. E ele declarou, e João registrou no capítulo 3, verso 16 do seu Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo do Senhor, amém? E nós podemos ver que no coração do Senhor cabem todos. Eu podia dizer que Deus não faz acepção de pessoas, amém? Irmãos,
é muito interessante nós podemos ver, irmãos, e perceber o coração do Senhor. Amém? Irmãos, no coração de Jesus, amém? Ele cabe todas as crianças, aliás, cabem todas as pessoas do mundo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz distinção. Aliás, falamos já 2 semanas atrás, com o propósito daquela promessa que Deus fez a Abraão, dizendo que nele seriam abençoadas ou benditas todas as famílias, todas as etnias, todos homens, mulheres. É interessante que vem no dia de Pentecostes e diz que a promessa é para todos, é para servos, ou seja, é para homens, é para servas, é para mulheres, amém? É para mancebos, é para jovens, mas também é para mais maduros, para os velhos, para os mais idosos. Irmãos, no coração de Deus não há raças, no coração de Deus há vidas que o Senhor se deu por elas, amém? Que o Senhor as ama e quer fazer uma obra em cada uma delas, amém? Irmãos, as crianças têm, na verdade, no coração do Senhor, um grande valor. Amém? E este texto mostra-nos claramente: não impeçam que as crianças venham a mim. Não os impeçais que os meninos venham a mim. Amém? É verdade que... Temos o nosso porteiro aqui, o irmão Sidney, há algum tempo atrás, quando a igreja começou a ter mais um movimento, assim, hoje sim. Hoje estava aqui um barulho gostoso, amém? E é verdade, amém? Eu não vou dizer coisas do reteté, nada disso. Não tem nada contra, amém? Podemos falar, ter a liberdade na presença do Senhor, mas as crianças, irmãos, porque a igreja é uma família, amém? Irmãos, as crianças fazem parte da família. Amém? É verdade que às vezes podem se tornar um bocadinho incômodas, um bocadinho ruidosas. Amém? Elas exigem atenção, sim, é verdade que sim. Mas temos programas especiais para elas, temos também. Amém? Elas não podem contribuir porque não trabalham. Amém? A igreja investe nos programas infantis e juvenis. É verdade que é um grande investimento que a igreja está a fazer, mas ficamos felizes por isso. Porque a criança é uma bênção. Amém? A criança é uma bênção de Deus. Amém? Não é um cadilho, como diz a tradição portuguesa, né? Não é um cadilho, não é um problema, não é maldição, é bênção. Uma casa sem filhos é uma casa, olha, mais triste, né? Até sem netos, né, mano? Está um pouco de silêncio a mais lá em casa, né? Mas, irmãos, as crianças são especiais para o Senhor, têm o seu papel na igreja do Senhor, amém? São especiais, amém? São bênção. Cuidado também, porque podemos ir no extremo, amém? As crianças também não são para ser idolatradas, não. Há pais que deixam de vir ao culto porque nasceu um bebê, né? E depois faz barulho e depois assim, infelizmente temos alguns casos, né? Sabe? Pois se não vir ao culto nunca se vai habituar ao culto. Olha, a minha Bia, está aqui na frente, a minha Bia. Aliás, toda a malta lá da minha casa são 4, né? Todos eles, desde a Alcufa, foram sempre para a igreja. Mas a Bia tem um episódio que alguns já ouviram, mas vou repetir, que isto não é demais. Então, um dia não estava, fui para uma convenção, a missionária Paula ficou a tomar conta, foi no norte, hein? Porque ela nasceu lá em Trás-os-Montes. Né? Fui para a convenção, ela pegou na Bia em casa, na Alcofa, vou para a igreja, ou no ovinho, acho que era no ovinho, né? Vou para a igreja, fez o culto, voltou para casa e chegou a casa, a Bia acordou. Eu quero ir ao culto, eu quero ir ao culto. Ela esteve no culto, nem deu por isso. Sabe porquê? Amém? Ela estava tão habituada ao culto, que esteve no culto, ouviu as orações, ouviu a música e nada daquilo incomodou. Se fosse aquela criança que nunca vai ao culto, era logo o primeiro coisa, borrava logo e... Sabe, eles têm que vir, chora um dia, chora 2, mas a terceira já não chora. Vai-se habituar a estar na igreja. Vai-se habituar a ouvir a palavra. Amém? E eu dizia, eu quero ir ao culto. Não sei se as irmãs deram o colinho que elas davam, se era um chupa-chupa no final, ali, lollipop, né? Mas, ok, um docinho, ok. Mas ela queria, gostava, amém? A Bíblia diz lá, em Salmo 127, 3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém? Como igreja, somos abençoados, amém?
por ter estes pequeninos, agora estão lá em cima, alguns estão lá em cima, ainda alguns estão cá em baixo, amém? E graças a Deus por os que foram para cima e por os que estão cá em baixo, amém? Isso é uma pena não temos mais crianças, amém? Isso é uma pena não temos mais crianças, mas estamos a trabalhar, estamos a evangelizar e ganhar paz, né? Porque hoje em dia o português não quer ter filhos, né? O português está preguiçoso para ter filhos, né? Mas vamos lá, amém? Vamos evangelizar, vamos aí, Deus vai dar vitória, amém? Irmãos, eu queria também neste dia falar também um bocadinho, e olhando para este texto, pensar um bocadinho na vida espiritual das nossas crianças. Estou falando para pais, estou falando para avós, estou falando para a igreja, para todos nós, amém? Jesus tem um lugar especial, né, para as crianças, amém? E eu acredito que o Senhor tem planos para elas, amém? Aliás, alguns pais começaram a vir à igreja porque mesmo lá no jardim de infância ou na escola primária, as nossas filhas ou os nossos filhos falavam de Jesus, falavam da igreja para os seus coleguinhas, né? E ainda hoje temos alguns pais que vieram à igreja e várias vezes tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, amém? E são nossos amigos e têm a semente da palavra, amém? Deixar vir a mim os meninos, não os empeçais, amém? Então esta passagem revela que claramente certas responsabilidades, quer dos pais, quer da igreja, temos esta responsabilidade para com as crianças, porque elas não podem vir sozinhas. Hoje estamos num tempo, ainda esta semana estávamos a ir à nossa cidade, tivemos que ir lá resolver um assunto, e as minhas filhas estavam a dizer, então tu vinhas lá de cima para cá para a escola, a pé. Sim, eram uns 3 ou 4 quilómetros que ia de casa a pé para a escola, né? Hoje até é para ali à mercearia, os pais não deixam as crianças sair de casa, estamos a viver tempos diferentes, porque temos alguma preocupação com a insegurança, toda aquela situação. Talvez naquele tempo as coisas fossem um bocadinho mais confiança a mais, né? E às vezes também podia acontecer alguma situação, né? Mas a ideia da escola ainda era uns 3 quilómetros, da tua casa à escola, uns 3 quilómetros, e lá ia a pé, e lá vinha para casa a pé, com a mana e tal, blá, blá, blá. Bem, hoje, né, se não for os pais ou alguém a trazer as crianças à igreja, elas não vêm. Amém? Estamos vivendo uma mentalidade diferente, um tempo diferente, e isto é muito importante nós também a percebermos. Então, como pais, como mães, como avós, nós temos responsabilidade também espiritual sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Amém? Nossa missão, podemos dizer que a nossa missão começa na nossa Jerusalém. E a nossa Jerusalém começa na nossa casa. Amém? Primeiro alvo a atingir na nossa Jerusalém é a nossa família. São os nossos filhos. Amém? É a nossa casa. Então, é interessante porque eram os pais que traziam as crianças a Jesus. Eram os pais. O texto diz claramente que as crianças vinham trazidas pelos seus pais. Amém? Irmãos, é importante que possamos compreender a importância da vida espiritual das nossas crianças. Amém? No Antigo Testamento dá-nos algumas diretrizes em relação à responsabilidade familiar, à responsabilidade dos pais para com os filhos. No livro de Deuteronômio, logo um dos primeiros livros da Bíblia, no capítulo 6, nós encontramos do versículo 1 até o versículo 8, alguns textos que nos chamam a atenção para isso. Né? Diz assim, estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízes que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e que guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Agora veja, verso 2. Tu, o teu filho e o filho do teu filho, ou seja, o teu neto também. Amém? Todos os dias da tua vida e que os teus dias sejam prolongados. Amém? Ouve, pois, ó Israel, aqui o famoso chamar, atenta que os guardes
para que bem te suceda e muito multipliques, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. É interessante que o versículo 4 e o versículo 5 é uma recitação que hoje ainda, diariamente, o judeu faz na sua casa para com a sua família, chamado o Shama. Ouve, ó Israel, né? O nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. É bom que nós possamos amar o Senhor. E agora no verso 6 e 7, o Senhor continua falando ao seu povo. E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, e as passarás, e as trarás, na verdade, farás com que sejam ouvidas e postas em prática, né, aos teus filhos, e delas falarás. Agora veja, assentada em tua casa. Então não é na sinagoga, então não é do tabernáculo, não, começa tudo na nossa casa. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando e levantando, também as tratarás por sinal na tua mão, e serão bortesteiras entre os teus olhos. Claro que nós não precisamos fazer os filotélios, aquela coisa toda, amém? Mas é importante que nós possamos, na verdade, lembrar desta missão como pais, né? Que os nossos filhos precisam, na verdade, conhecer ao Senhor. Amém? Mas o Novo Testamento também nos ensina a importância dos pais para com os filhos levar ao caminho do Senhor. Paulo fala nisso na sua carta aos Efésios, capítulo 6 e versículo 4. E é interessante porque ele começa falando de uma coisa que é habitual, e diz que não há casa nenhuma em que não entre o sol, né? Diz que não há casa nenhuma em que não entre o sol. É um dito português, e depois logo percebem. Diz assim: e não provoqueis a ir aos vossos filhos. Olha, vocês não andem lá em casa às turras uns com os outros, né? Calma. Olha, essa não é a forma de ser do cristão. Não é sempre em conflito em casa. Não, vamos corrigir isso na nossa vida, ok? Então, vocês tenham paz entre vós, os vossos filhos também, sejam um exemplo para eles. Agora diz assim: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Um princípio, amém? Muito importante. Criar os nossos filhos nos ensinos, na admoestação, na verdade, da palavra do Senhor. Então os pais devem fazer tudo o que tiver ao seu alcance para garantir que os seus filhos tenham contato com a palavra do Senhor. Amém? Isso implica o quê? Implica também trazê-los regularmente à igreja. Amém? Dá-lhes a oportunidade de estarem na escola dominical. E temos aqui às 4 horas, amém? Às 4 horas temos a escola dominical. Podem trazer os vossos filhos, amém? E os pais podem vir também. E tem a classe para os adultos também, amém? Vamos fazer a nossa parte. Implica o quê mais? Orar e ler a Bíblia com eles, amém? Em nossa casa. Significa também ser coerente com a nossa própria vida como crentes, não é? Sabe, se há alguém que sabe apanhar um hipócrita, é uma criança. Temos que ser coerentes com a nossa vivência. Aquilo que nós dizemos que eles têm que viver, ou aquilo que às vezes a gente sabe que está na Bíblia, e estamos sempre a falar, olha, aquilo que Paulo disse a Timóteo, ser exemplo para os fiéis. E nós, como pais, devemos ser também exemplo para os nossos filhos. Que o Senhor nos ajude, porque perfeito só Ele. Amém? Estamos no caminho do aperfeiçoamento, aquele que em nós começou a boa obra. O Senhor está fazendo uma grande obra na nossa vida. Amém? Ainda aqui, todos nós, até o pastor tem aqui coisas para aperfeiçoar. Todos nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Amém? Então, irmãos, precisamos ter uma vida espiritual que possa, de alguma forma, ser uma influência positiva para os nossos filhos. Um bom testemunho para os nossos filhos. Amém? Que o Senhor possa ter o primeiro lugar, que o Reino de Deus possa ter o primeiro lugar na nossa vida. Sabemos que hoje há uma azáfena tremenda, o mundo nos chama, os trabalhos, as nossas ocupações, os nossos compromissos profissionais, mas não se esqueçam de pôr o Senhor em primeiro lugar nas vossas vidas, porque o resto vai vir a seguir. Deem prioridade a Deus. Amém?
Também na igreja, os professores de escola dominical, as professoras, devem também compartilhar o Evangelho. As classes não deve ser simplesmente um tempo lúdico, ainda que as lições são, fazemos aplicações com algumas lições, alguns objetos, algumas formas mais descontraídas de fazer uma aplicação de um princípio bíblico, uma lição bíblica. Amém? Isso nunca deve ficar sem o fazer, porque simplesmente ter um tempinho com as nossas crianças e falar, como já apanhei num determinado sítio onde já foi pastor, e estar a ler a história da carochinha, qual é do João Ratão, para não ser comilão, será essa a história? Não ser, pois, o pecado da gula do João Ratão. Não, mas, irmãos, há princípios bíblicos, amém, tão importantes que nós precisamos partilhar com as nossas crianças, amém, isso é importante, amém. Como obreiros, como pastores, como pregadores, nós temos a responsabilidade de partilhar a palavra do Senhor, amém. Mas, há aqui uma coisa muito importante também, desde que as crianças são pequeninas, assim que aprendem a falar, devemos orar com elas, amém? Para elas poderem também aprender a orar. E outra coisa que está hoje ficando um bocadinho, eu não sou contra, desculpa aí, não sou contra o smartphone e a aplicação da Bíblia no smartphone, né? Leia a Bíblia no smartphone, tenha a aplicação no smartphone, mas o que é que você precisa ter lá em casa? A criança deve ter uma Bíblia no quarto. Sabe porquê? Porque é verdade, você tem o smartphone na Bíblia, a criança tem o smartphone na Bíblia, mas tem lá tantos ícones diferentes que vai se esquecer no meio de tantos ícones. Eu tenho tanta aplicação ali que já, às vezes até esqueço o que lá está. Mas se tiver uma Bíblia física, mesmo que ele não leia a Bíblia, papel, vai se lembrar e vai ler. Amém? Até um marco também, ter uma Bíblia no quarto da criança, uma Bíblia para a criança, uma Bíblia que é importante também para que elas possam estar familiarizadas com a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, Jesus quer fazer uma obra tremenda com as nossas crianças. E já está fazendo. Alguns já ouviram falar do pregador que foi muito usado no final do século XIX, chamado D.L. Moody, lá na Chicago, lá nos Estados Unidos. Um homem de Deus tremendo, foi muito usado na Feira Mundial que aconteceu lá em Chicago. Um grande pregador, temos alguns livros dele. E sempre levou centenas e milhares de pessoas a Cristo. Houve um dia um culto mais pequeno em que ele pregou e pronto, e houve algumas conversões e depois chegou, foi a um determinado lugar, começou a falar com um amigo e disse-lhe assim, olha, hoje estive no culto, tivemos 2 conversões e meia. E o amigo perguntou, então foram 2 adultos e uma criança? Não, foram 2 crianças e um adulto. Porquê? Porque as crianças têm a vida toda pela frente e o adulto já tem a vida meio gasta para dar ao Senhor. Amém? Então as crianças têm um grande potencial para o Senhor. Amém? A lógica diz-nos que elas vão ter mais tempo. Amém? Mais tempo de vida do que nós. Amém? Aliás, vão ter o mesmo tempo de vida. Mas a questão é, quando nós aceitamos Jesus, quando eles conhecem Jesus, amém? Eles podem... Olha, não sei se vocês viram na última vez que o pastor Luís Reis esteve cá. Um dia ele estava fazendo uma campanha em Tomar. E acho que alguns o viram, né? Estava a fazer uma campanha, há muitos anos atrás, uma campanha, que ele na altura era o SEN, era um departamento evangelístico, faziam muitas campanhas a nível nacional, e naquele culto somente uma criança aceitou Jesus. Ele falou, quem quer aceitar Jesus? Uma criança levantou o braço e pronto, e não insistiram muito, e a coisa foi. E depois, mas ali uma criança levantou o braço, e lá veio a criança à frente, o pastor Luís orou por ela, pronto, uma criança aceitou Jesus. Só para dizer aos irmãos que essa criança hoje é o diretor do Instituto Bíblico, o pastor Paulo Gomes. Como criança aceitou Jesus. Alguns desvalorizaram aquela entrega, mas foi uma entrega sincera ao Senhor. Hoje é o diretor do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Portugal. Amém? Então, e aos anos que ele já serve o Senhor na obra do Senhor, ele já está mais anos do que eu na obra, há pelo menos uns 27 ou 28 anos, eu estou
somente há 23, fazer 24, não é? Ok, estamos a caminho dos 24. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, irmãos, as crianças, irmãos, é um potencial que Deus quer usar. Amém? É um potencial que Deus quer usar. E é interessante, irmãos, que Jesus disse, deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Vou concluir. Podíamos falar muito mais sobre as crianças. Amém? A verdade é que as crianças, elas precisam tomar uma decisão também para o Senhor. Quer queiramos, quer não, muitas vezes relevamos o estado espiritual das crianças. Mas a Bíblia diz-nos claramente que as crianças também têm um problema com o pecado tal qual nós temos. As crianças, todas elas nasceram com o pecado original. Amém? Já vamos falar da idade da inocência. Amém? Mas é interessante nós pensarmos, por exemplo, o Salmo 58, verso 3, o Salmo 51, verso 5, Jó 15, 14, Provérbios 22, 15, Isaías 48, 8, ou Efésios 2, 3. Todos eles falam, na verdade, do problema do pecado na criança. Amém? Vamos só ler um versículo para avivar esta ideia. Salmo 58, 3. Que o salmista diz assim, alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, preferindo mentiras. Irmãos, alguém ensina alguma criança a mentir? Os pais não ensinam, não é? O que é que acontece? Partiu-se lá uma coisa. Foi o gato. Antigamente dizia que era o irmão ou a irmã. Hoje, não, como os portugueses têm poucos filhos, desculpam-se com o gato e com o cão. Né? Já não diz que é a mana, agora é o gato e o cão. Né? Foi o gato. Foi o cão, partiu. Né? Mas esta tendência, desde pequeninos. Né? Há alguns anos atrás eu vi uma história de uma irmã ali no norte. Ela foi muitos anos imigrante na França. E de vez em quando ela está entre Portugal e a França. E ela, um dia, estava na França, foi a uma farmácia e levou o neto. O neto tinha pai 2, 3 anos e foi à farmácia com ela despachar uma receita, né? Uma receita. Chegou lá, fez a compra dela, saiu, à saída da farmácia, o neto disse, babô. Abriu o casaco, trazia um biberon lá dentro. Quem é que ensinou uma criança de 3 anos a roubar o biberon, né? Irmãos, faz parte da natureza humana. Isto é um problema, né? Então, irmãos, porque as crianças têm, como nós temos este problema, as crianças precisam estar no culto. Né? Quando as crianças ouvem o Evangelho, elas têm mais probabilidade de vir a Jesus. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Amém? Há um exemplo na Bíblia muito claro. Toda a gente já ouviu falar do Timóteo. Sabe? Paulo um dia lembrou a Timóteo o seu percurso espiritual. Lembra-me nos dias em que ele ia, não sei se na alcofa da mãe ou culto, mas ele diz lá, em 2 Timóteo 3,15, diz assim, ele fala para Timóteo, lembrando o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida. E a determinada altura ele diz assim, olha, as sagradas letras que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Veja, desde pequenino, Timóteo, amém, ele estava lá no culto, ouvindo a palavra de Deus, e no momento certo, aquela palavra que Timóteo recebeu em criancinha, começou a fazer sentido para a sua vida, começou a produzir fé no seu coração, e Timóteo tomou uma decisão para Jesus e veio a ser um grande servo de Deus também. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não se aborreçam das nossas crianças às vezes fazer um pouquinho de barulho. Elas precisam estar connosco no culto. Elas precisam de ouvir as Sagradas Escrituras. Elas precisam ouvir as palavras de Deus. Amém? Olha, como diz lá Salomão, no livro aos Eclesiastes, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos que venhas dizer, não tenho nelas contentamento. Então nós como pais, nós como avós, nós precisamos dar oportunidade, precisamos pôr os nossos filhos, os nossos netos em contato com a palavra do Senhor, para que
tenham hipótese da palavra florescer na sua vida e vir a produzir fruto. Amém? Sabe? Jesus ama as crianças. Jesus ama as crianças e tem um propósito para as suas vidas. Amém? O texto termina dizendo que Jesus tomou nos braços as crianças. E tomando-os, né, diz que eram muitos pais. Não sei quantos pais estavam ali. Não sei quantas crianças estavam ali. Mas diz que muitas pessoas vinham das redondezas para ouvir Jesus, para ver Jesus, para receber uma oração de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, impondo as mãos, as abençoou. Eu acredito, irmãos, que não foi aquela bênção. Eu estava vendo aqui um padre, pegou num balde de água e abençoou todo mundo. Nessa bênção assim estranha, nada disso. Eu creio que Jesus despendeu o seu tempo com cada uma daquelas crianças. Abençoou cada uma daquelas crianças individualmente. Amém? Isto para dizer o quê? Para dizer que o Senhor se importa com cada um de nós. Tu és importante para Deus. E cada um que aqui está, desde o mais pequeno ao mais adulto, também precisa tomar uma decisão para o Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Vamos ficar em pé nesta tarde. Amém? Talvez tenhamos aqui alguém que já chegou à idade da razão. E quando falamos de idade da razão, falamos de idade de escolher entre o bem e o mal. Não é? O nosso país deu a idade da razão, podemos dizer assim, legal aos 16 anos. Poderá ser condenado pelas suas consequências. Bem, há a idade da inocência e a idade da decisão ou da razão. Qual é a idade da razão? Qual é a idade da decisão? Não sei. Tenho um pastor amigo que aceitou Jesus, compreendeu o Evangelho com 6 anos. Tenho conhecido pessoas por deficiência cognitiva, são adultos, mas são como crianças. A idade da razão depende da maturidade de cada um. Mas quando nós compreendemos que Jesus nos ama, compreendemos que somos pecadores. Eu compreendi isso quando tinha 13 anos, que eu era um pecador e que precisava de Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus com 13 anos. Reconheci que o meu pecado estava-me a arrastar para o inferno. Reconheci também naquele dia que havia um Salvador que se entregou por mim, que deu a vida por mim, e naquele dia eu aceitei Jesus. Sabe, até então já havia 2 anos sensivelmente que eu estava com um peso tremendo no meu interior, porque eu aceitei Jesus dos 13 para os 14. Aliás, tinha feito 14 há um mês. Pensei que estava a estar aos 13. E 2 anos eu vivi perturbado, porque eu assisti à morte do meu pai. Ele morreu com 12 anos, morreu de um infarto cardíaco em casa. Assisti à sua morte e percebi que não estava preparado para a eternidade. Percebi que havia ações, que havia coisas que eu fazia que o Senhor reprovava, que o Senhor não gostava, que ia ter as consequências espirituais se eu morresse como o meu pai, sem me arrepender dos meus pecados, sem receber o perdão. Ainda que me confessasse de quando em quando ao Padre, mas voltava de lá ainda com o peso, do meu pecado sobre mim. Mas quando eu ouvi falar do amor do Senhor, ouvi falar da sua misericórdia, que Ele me amava e queria perdoar os meus pecados, eu aceitei Jesus. Fiz oração e senti exatamente naquele momento o perdão dos meus pecados. Experimentei uma nova vida. Eu não sei se aqui há algum jovem, adolescente ou não, ou pessoa mais madura, ainda não tomou a sua decisão por Cristo. Nesta tarde, quer entregar a sua vida a Jesus. Eu queria ajudar em oração. Amém? Ou se quer reconciliar com o Senhor. Amém? Temos alguém que nesta tarde quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se com o Senhor. Faça um sinal levantando o seu braço. É um sinal para Deus. E eu vou orar por si nesta tarde. Amém? Temos alguém? Mais? Amém? Então, inclinemos nossas cabeças. Pai, Tu viste a atitude, decisão de entrega
que nesta tarde foi feita diante de Ti, Senhor. Eu peço que Tu venhas sobre esta vida, Senhor, e trazer, Senhor, a Tua paz, a segurança da vida eterna sobre a sua vida, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado, Senhor. Que nesta tarde, Senhor, tragas, Senhor, a leveza e a paz do perdão dos pecados a esta vida, Senhor. Oramos por cada um que aqui está, como pais, como educadores. Ajuda-nos também, Senhor, a ser uma referência para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Abençoa-nos e ajuda também o nosso testemunho, Pai. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Enquanto o grupo vem subindo, nós ainda vamos concluir o nosso culto com esta música final. Depois iremos fazer a oração apostólica. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Minha devoção e minha recompensa, nada há igual a Ti, oh, ao Teu amor. Na provação eu cantarei, não volto atrás, pois livre estou. Jesus, és tudo em mim. Jesus, és tudo.